João 2, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 1 a 11, aliás. É muito João. Glória a Deus. João capítulo 2, do 1 a 11. E o terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E ali estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. Eu gostaria, meus irmãos, de pregar literalmente, mas bem literalmente, em cima do tema. Não vou vir com outro fora do tema, aliás. O meu tema é o mesmo tema da campanha, porque eu vou seguir o tema da campanha que Deus colocou ao coração do nosso pastor. Glória a Deus. Hoje não pode ser sentado, em nome de Jesus. Tema: 2026, a minha casa será a primícia de um milagre. Texto base, João 2, do 1 a 11. Introdução. O primeiro milagre de Jesus não aconteceu no templo, nem na sinagoga, mas dentro de uma casa. E é em um casamento em Caná. Isso revela uma verdade poderosa para 2016. Deus começa seus milagres dentro do lar. Antes de transformar multidões, transforma casas. E você tem um exemplo disso quando você tem, no segundo mandamento de Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo começa dentro da sua casa, começa em você, começa na sua estrutura, começa na sua família. Porque se a sua estrutura não estiver bem, se você não estiver bem em casa, como que você vai resplandecer? A sua casa também é um ministério, a minha casa é importante, a sua casa é importante, a nossa estrutura familiar é importante para a nossa fé, né? Já peguei vários amigos, jovens, falando: na minha casa é tal, na minha casa é tal, e na minha casa é tal. Então a nossa casa é importante. Devemos orar primeiramente pelo nosso lar, para que Deus venha nos abençoar em nosso lar. Glória a Deus. Jesus transforma casas. Só com o primeiro milagre começa dentro de casas. O cenário era uma casa de festa. Tinha tudo para não ter Jesus na festa. Quando fazem festa, só lembram de comer, só lembram de beber, só lembram de sorrir, só lembram de brincar. Muitas das vezes esquecem de Jesus. Esquecem que Jesus foi o autor e consumador, e por causa dele que você respira hoje e está dentro daquela festa, naquela casa. E muitas das vezes não se lembra dele. Jesus se manifesta onde ele é convidado. Então nessa noite eu quero que você convide Jesus para dentro do seu coração. Jesus, entre na minha casa, entre no meu lar, faz um milagre em mim, faz um milagre no meu familiar, faz um milagre no
bênção de Jeová. Só que eu depois falei para minha avó e para o meu pai hoje, deitado na minha casa, no chão, depois que eu tinha acabado de almoçar. Porque a gente que é mineiro, não sei se o pessoal de Alagoas não tem não, a gente faz aquilo. Só que eu gosto de fazer uma roupa, que eu deito lá e fico até a hora do meu serviço. E eu conversando lá com meu pai e com a minha avó, eu queria tanto que a minha mãe seguisse certinho as coisas que ela aprende. Eu queria tanto que ela permanecesse firme naquilo que aprendeu. Mas isso é algo que eu não tenho controle. Eu tenho que apresentar o nome da minha mãe, dos meus irmãos, aquele que pode mudar a causa, aquele que pode mudar a situação, aquele que pode mudar o cenário. Eu faço a minha parte, e ó, a minha parte também vai incluir estresse, porque somos seres humanos, igual eu. Estou aqui, não para me vangloriar, todo santo dia na igreja, com a graça de Deus. Irmão Roberto, você se lembra daquelas palavras que eu falei lá na frente? Irmão Roberto, quando eu entrar naquele serviço, eu vou vir todos os dias para o culto. Nossa, eu não vou não, não sei o que tem. Então vamos ver então. Irmão Roberto, eu entrei na banda há um ano, vai pegar há um ano e meio. Faltei no culto, creio que 2 vezes. Agora eu fui ministrar também, mas eu creio que não conta como uma falta. Faltei no culto, mas estava em culto, se é que vocês entendem. Faltei no culto, mas estava em culto. Então, assim como Deus me honrou, a minha prioridade é Deus. Confesso que não é todo dia de uns tempos atrás que eu estava meio desleixado com a palavra. Eu tenho que confessar, eu não posso subir aqui e dizer que eu sempre coloquei Deus como prioridade. Eu sempre vim para o culto. Mas muitas das vezes não colocava Deus como prioridade quando eu acabava de acordar, porque era mais fácil eu pegar no meu celular e olhar uma mensagem no WhatsApp, e olhar a vida dos outros no Instagram, ver um vídeo no meu TikTok. Isso eu estou falando de mim, e talvez você hoje pode estar enfrentando a mesma causa, a mesma situação, mas você às vezes nem reconhece isso. Você vê como algo normal. E isso está, de certa forma, me distanciando do Pai. Porque você já poderia estar avançado espiritualmente se priorizasse Deus do mesmo jeito que prioriza as outras coisas. Glória a Deus. A falta de vinho revela crises. Crises que até lugares piedosos enfrentam. E esse vinho, meus irmãos, que está em falta em lugares piedosos. Vamos pegar lugares piedosos na minha e na sua casa, no lar cristão. Lugares piedosos. A gente não está isento de luta, não estamos isentos de dificuldade. Vamos enfrentar luta sim, vamos enfrentar dificuldade sim. Eu sei que você pode estar farto de ouvir isso, porque eu tenho um negócio que eu não sei se isso é um defeito. Eu venho aqui para ministrar para vocês. Igual, são poucas ministrações minhas até agora, só que eu já venho aqui pensando, rapaz, mas os irmãos já ouvem isso, já escutam aquilo. Mas a gente ouve e não pratica, então devemos continuar ouvindo, certo? Até melhorarmos. Glória a Deus. Então, a falta de vinho revela crises que até várias piedosas enfrentam. Você vê várias pessoas ímpias, prosperando em sua vida, tendo um carro do ano, tendo uma super casa, vai casar, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Meus irmãos, você pode se sentir para baixo, porque a gente é ser humano, servo de Deus, mas a gente tem o mal que todo ser humano tem, que é ele tem ou não. Ele está daquela forma e eu ainda estou aqui. Não devemos ter comparação. Não devemos nos comparar. Cristo era único. E por Cristo ser único, nenhum outro ser se compara a Ele. Então assim que você vê que cada um tem uma função. Os anjos não se comparam a Cristo. Cada um tem a sua forma, o seu valor, e cada um é amado por Deus, meus irmãos. Então, se você é amado por Deus, é porque a gente fala, mas a gente tem que ter convicção. Eu sou cristão, mas qual que é a minha convicção de que eu sou cristão?
Me peguei ali conversando com o rapaz. Foi no culto de domingo à noite, após eu sair. Eu estou contando testemunho, eu vou chegar lá e os irmãos vão entender a mensagem. Após sair do lanche com o meu irmão, saí do lanche, fui embora, passei por ali em frente do lugar, que não vou citar o lugar e não vou citar o nome da pessoa. A pessoa mencionou, eu conversando com ela, chegou: meu irmão, mas por que você não congrega? Ah, porque as igrejas estão erradas. Por que as igrejas estão erradas, meu irmão? Porque o nome de Deus, ele foi introduzido. Esse foi o álibi dele. Eu já vou chegar lá e vocês vão entender. O nome de Deus e o nome de Jesus foi traduzido. Porque em grego e hebraico é Jesus, Yeshua, e Deus não é um nome, é um título. Aí eu ouvi lá, tudo bem, tudo bem. Ele, com todo o estudo dele, uma pessoa que ela está assim, ela vai se aprofundar. E ela vai buscar argumento para discutir com você. Só que se você não tiver convicção do que você obedece o que está aqui, do que você segue o que está aqui, você vai se deixar cair com esse tipo de pessoa, esse tipo de falso ensinamento. Glória a Deus. O ensinamento, meus irmãos, pode ser até, sabe, a pessoa fala com tanta convicção que se você não for um cristão convicto, você acaba pensando que aquilo é verdade. Então você tem que ter convicção. Deus é a sua premissa, primeiramente, meus irmãos, é o amor que você tem a Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você ama a Deus, você sabe que Deus é o Criador do universo, Ele é tudo isso. E eu pesquisando ali, porque eu não aguentei, Ele falou para mim: Mateus, se você for igual eu, você vai chegar lá e vai ficar doido. E isso tirou a minha paz. Eu já ia pregar na segunda. Só que eu preguei na segunda, mas aquilo ficou cozinhando na minha mente. Não pela minha falta de fé no nosso Deus e na palavra de Deus, porque é isso que eu vivo todo santo dia. Isso aqui é o meu exemplo de vida. Falei para ele: eu sigo o que está na Bíblia. Meu exemplo de viver é a Bíblia. Posso não seguir tudo que está certo porque eu não sou perfeito, mas tudo que eu preciso está aqui. É aqui que está tudo que eu preciso. A Bíblia, meus irmãos, a Bíblia é perfeita para nossas vidas. Deus deu uma premissa de Jesus Cristo forte. A irmã acabou de falar: Deus, Ele dá o melhor por nós. A irmã acabou de falar, uma irmã, que a outra irmã também acabou de falar sobre Jesus Cristo que Deus deu. Meus irmãos, você quer? Minha irmã, se imagina você pegando o seu único filho ou única filha e dando amor em amor de pessoas que vivem pisando em você. Seres humanos que vivem cuspindo até na cara de Deus porque gostem. Quantos aí falam, abusa de Deus, fala mal de Deus, xinga Deus, blasfema contra Deus e ateu? Quantos que tem por aí? Aí imagina você dando o seu filho em prol de um povo que só te dá trabalho. Então imagina, meus irmãos, como é o amor de Deus para a nossa vida. Fala comigo, fala com você, fala com sua casa, fala com sua necessidade. Então, meus irmãos, se eu venho aqui na festa das primícias, eu posso não ganhar aquele salão, posso não ter aquela super oferta, eu tenho contas para pagar, mas eu tirei a primícia do Senhor. Essa primícia do Senhor você vai entregar com o seu coração aberto. E o homem não precisa, meus irmãos, saber do seu valor, porque ele pode até te contar: nossa, mas você deu tão pouquinho, mas Deus sabe a sua necessidade. Então, mas tem outro porém: se você se descontrolou, se você está com conta para pagar, se você não consegue dar nada, então oferece a sua melhor adoração ao Senhor nesta noite. A sua adoração também é por isso. Adora o nome do Senhor, meus irmãos. Ofereça assim como um sacrifício vivo, como a irmã deu. A irmã deu ali sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Então eu tudo porque eu quero, eu falo em línguas, porque eu quero, eu levanto a mão, porque eu quero. Isso é o culto racional. Glória a Deus, eu sei a quem eu adoro, eu sei a quem está lá em cima velando por mim, zelando de mim, da minha família, dos irmãos que eu congrego todo santo dia, dos irmãos que eu tenho no meu coração. Meus irmãos, Deus é fiel. Aleluia. Em 2026, Deus não vai agir apenas na igreja, mas Ele vai entrar
mas na sua casa ele entra, o milagre começa. O milagre vai começar na sua casa esse ano. E você tem a sua fé, então utilize a sua fé para começar a profetizar coisas boas, não só na vida do irmão ou da irmã, mas a sua palavra tem poder. Profetize o bem na sua vida. Profetize: a minha casa será uma bênção esse ano, a minha casa será diferente, os meus familiares esse ano vão tomar um jeito em nome de Jesus. Nem que eu tenha que ganhar eles para Jesus de uma forma ou de outra, eles vão tomar um jeito. Mas, meus irmãos, o nosso comportamento é extremamente importante. Eu sirvo a Deus, mas eu fico estressando os meus pais em casa, o meu marido, enfim, meus familiares. Eles têm que ver a transformação através de você. O seu testemunho é ultra importante. Qual que é o melhor crente? Não tem melhor crente, mas qual que é um bom crente? É aquele crente que você vê passa anos e passa anos. Não, aquele lá é o irmão Roberto. Aquele lá é o irmão Roberto. Passa anos e passa anos, ele está do mesmo jeito. É um sorrisão no rosto, uma brincadeirinha agradável e servindo a Deus como sempre tem servido. Ele não muda, ele não oscila. Ele pode maquiar aqui, mas a perna de lá volta para a presença do Senhor. Ele pode até cair, mas Deus o levanta, ele aceita a correção e ele permite que Deus faça na vida dele. Ele retorna para a casa do Senhor. Infelizmente, tem muitos que não têm essa força. E aí que entra os Davis que Deus levanta para derrubar os gigantes que estão em cima. Gigantes esses, jovens que estão na bebida, jovens que estão na droga. É meu dever e o seu dever de pregar para essas pessoas. Irmão Mateus, eu não vejo você na rua pregando. Meu irmão, você tem razão. Mas eu creio que a partir desse ano vai mudar muita coisa em minha vida. Tanto na minha vida, quanto na vida daqueles que eu vou levar a palavra na rua. E eu creio que Deus vai nos libertar. Porque se Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, eu vi um post recentemente que o mundo está mais preparado para ouvir sobre Jesus do que você é capacitado. Então não fica pensando que é difícil você chegar e falar do amor de Deus para alguém. É simples. Tenha um bom testemunho, viva o que pregue, fale do amor de Deus, fala pelo menos. Eu falo uma pessoa, mas uma pessoa é muito pouco, mas é valiosa para Jesus, mas você consegue mais. Então busque mais, porque você tem que entregar o seu melhor para Deus, não é assim? Então sempre busque mais, busque buscar mais almas, entregar o nome de Jesus para as pessoas, fale tudo sobre Jesus. Pouco de você e nada dos outros. Sair é algo difícil. Não falar nada dos outros. Mas temos que trabalhar até nisso, meus irmãos. Tudo tem que ser trabalhado. Glória. A obediência da casa libera o milagre. A obediência da casa libera o milagre. O que essa palavra obediência significa para você? Essa palavra obediência, ela te impacta? Porque na minha última ministração eu falei sobre obediência, eu vou continuar falando sobre obediência, porque devemos ser obedientes. Isso é um fato. Temos que falar sobre obediência, meus irmãos. Isso é um estudo do Espírito, é um fato. E o mais importante, o papai se agrada. Ele é glória. Maria disse, façam tudo o que ele disser. Maria, por ser obediente, quanto mais se sabe, mais é cobrado. E ela já passou, façam tudo o que ele disser. Se desse errado, podia até ser voltado para Maria, mas ela tem convicção em quem ela serve, e ela tem convicção e fé naquele que faz todas as coisas. Glória a Deus. Então ela já disse, façam tudo o que ele disser. Façam tudo o que ele disser. É tudo, não é meio, não é metade, é tudo o que ele disser. As talhas foram cheias até em cima. A casa obedeceu antes de ver o resultado. Quantas das vezes eu peço algo para Deus, eu quero que Deus faça algo na minha vida, mas eu não tenho paciência para esperar. Eu penso que eu sou o açafrão, que tudo acontece quando eu quero.
eu não luto todos os dias, aí eu vou pedir para Deus ele vai operar porque eu estou aqui servindo Ele. Isso é uma barganha. Você serve a Ele porque você entende que Ele é o autor e consumador da boa obra. Você sabe que Ele faz todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele, não que barganham com Ele. Então eu e você estamos aqui porque amamos a Deus. Meus irmãos, jamais barganham com Deus. Isso não existe. Se alguém te falar isso, você nem fala nada. Só escuta, aconselha, meu irmão. Eu gostei. Eu não concordo, mas eu respeito a sua opinião. E acabou. Não barganha com Deus, meus irmãos. Isso não existe. Quem é você para barganhar com Deus? Pelo amor de Deus. Até para você falar pelo amor de Deus, você fala pelo amor a Ele, porque é tudo Ele, é para Ele e por Ele. Glória a Deus. A casa obedeceu antes de ver o resultado. Eu e você, com a nossa pouca paciência, às vezes com a nossa fé fraquejando, preferimos só pegar tudo pelo nosso braço e seguir em frente. Seguimos em frente, questionamos a Deus outra coisa. Quem somos nós para questionar a Deus também? Pelo amor de Deus, aleluia. Jesus. Eu acredito que eu não cheguei a fazer isso até hoje. Deus, por que isso? Por que aquilo? Eu acho que ainda não. Porque eu sou um cidadão que eu sei assimilar as coisas. Não estou falando isso aqui para gloriar, agora eu estou falando de mim, estou abrindo meu coração falando o que eu penso. Eu já imaginei várias coisas. Já imaginei parentes meus a óbito, parentes próximos meus, imaginei como eu ficaria. Ontem mesmo eu dirigi e imaginei. Isso é minha mente, para vocês entenderem como é que é a coisa. Eu dirigi e imaginei, mas e se esse carro bater aqui? Tinha um caminhão na minha frente, eu dirigindo. Se aquele caminhão vir embalar desse outro aqui, porque estava me prendendo lá atrás dele, ele não estava acelerando. Aí o caminhão é o seguinte: o caminhão na subida ele é lento, na descida ele vai igual uma bala atrás de você. E você, com o seu carrinho, pelo misericórdia de Deus, 1.0, mas se ele estiver no mesmo lugar de um carro 1.8, 2.0, de uma Ferrari, uma Lamborghini, é um carro da obra de Deus. Eu sou muito grato pela minha conquista. E eu com o meu carrinho, eu imaginei, rapaz, eita. Aí só pela misericórdia, a mente da gente é uma bênção. Ó, só que você deve ter confiança no Senhor. Senhor, pega minhas mãos, me livre de motorista imprudente, guia a direção deste carro, assim como você guia a direção da minha vida. Porque a apóstolo Paulo fala que devemos viver pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, estamos atentos às coisas de Deus, fazemos a vontade de Deus, não quebramos a cara. Está vendo que tudo para Deus é para o nosso bem, assim como todas as coisas que eu quero para o bem daqueles que amam a Deus. Deus criou o pecado para o nosso bem. Por que, meu Mateus? Porque pecado nos faz mal. Reflita nessa frase. Ele sabe que o pecado nos faz mal. Ele sabia tudo o que acontecia naquele jardim. Eu tenho certeza porque ele era Deus onipotente, onipresente, onisciente e creio que todos os homens que têm por aí, porque ele é Deus. Então, Deus sabia de tudo, criou para o nosso bem, não para o nosso mal, mas somos desobedientes, erramos, caímos, até mesmo fracassamos, mas levantamos de novo, nos erguemos, porque a caminhada com Deus, ela não é uma caminhada que você vai estar sempre de pé. Muitas das vezes você vai se pegar animado demais. Eu gosto de ficar animado demais, só que no meu serviço eu enfrento uma prova. Todos enfrentamos prova, eu vou falar qual que é a minha prova. Eu estou no meu serviço, o irmão Wagner que está ali, e ele está ali e me vê todo santo dia. Irmão Mateus, o que está acontecendo hoje? Você está meio cabisbaixo, meio para baixo, às vezes eu até me estresso, porque ela toda vez eu dou uma parada. Aí eu falei, não, meu irmão, eu estou normal, eu sou assim mesmo. Não, meu irmão, você está, não, meu irmão, eu estou normal, eu sou assim mesmo, às vezes eu estou assim, isso é normal. Porque a gente tem um negócio que o servo de Deus, ele deve estar sempre, sabe, felizinho na vida. Ele deve estar sempre com semblante bom. Meus irmãos, eu vou ser sincero com vocês, eu não consigo disfarçar meu semblante. Que para mim eu estou colocando uma máscara e fingindo. Isso para mim eu não estou sendo transparente. É claro que eu entendendo que Deus é o autor e consumador da boa obra da minha vida, eu mesmo sem conseguir
disfarçar esse semblante, na hora que me vem ele, eu devo trabalhar isso para que a gente venha à tranquilidade. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem. A alegria vem. A alegria vem. Glória a Deus. Então você sabe que a alegria vai vir, meu irmão. Tudo que você está passando é um momento. Não é porque você está assim que você é assim. Não é porque a sua casa está assim que ela vai permanecer assim. Deus tem mudança na vida de todos nós. Mas devemos, meus irmãos, buscá-lo de todo o coração, correr atrás dele. E eu este ano quero ser completamente dependente da dispensação do Senhor. Eu, segunda-feira, um pouco antes, segunda-feira não, foi ontem, domingo, eu fui lá para isso. Hoje é segunda, é tão estranho quando você tem um culto na segunda, é que você perde até a noção do dia, como ontem foi domingo. Aí, quinta-feira, a irmã chegou assim, irmão Mateus, você ministra, porque olha o tamanho da importância do trabalho da Lídia. Aí teve um cartaz, eu ministrei, teve uma gravação, aí os irmãos me chamou. A mídia é importantíssima, meus irmãos, isso Deus está falando ali no meu ministério. Eu já me peguei, Pastor Robson, ele vai direto para a Evangelíssimo. Aquele homem é usado tremendamente por Deus, eu amo muito ver ele ministrando. E eu vejo tudo aqui e vejo, um dia vai ser eu. Não pedi muita coisa não, meus irmãos, não pedi um Gideões, não pedi isso, e meus irmãos, para mim, ganhar as almas. Porque até que eu entendi que a nossa importância e que eu devo subir aqui com o coração missionário, porque o que eu estou falando deve ser em prol da sua alma. Não é em prol de palavra bonita, não é em prol de eu vou pegar aqui o que eu fiz ali no meu curso, chegar aqui e falar grotescamente, os irmãos não entendem, às vezes nem recebem a mensagem. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Eu devo, meus irmãos, estar muito atento a isso, porque às vezes eu vou querer, igual eu vou querer buscar mais, estudar mais, eu vou querer falar difícil. Eu já vi lá os pregadores do ocupante falando, porque eu falava assim. Aí teve um que falou que depois do culto, ele pregou sobre o corpo humano, sobre Adão e Eva, como é que era a composição, aí tinha 2 pregadores. A moça mencionou assim, nossa, o que você achou daquele pregador? Rapaz, uma benção, o que você achou daquele pregador? Ele deu uma boa aula de biologia. Então você está vendo como é que o Evangelho é simples? Não adianta eu querer enfeitar. Eu tenho que chegar e pregar que Jesus salva, que Jesus liberta. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus é bom o tempo todo. Isso é o meu princípio. Eu estou começando a ministrar. A minha mensagem está sendo voltada a Cristo, a obediência e a isso. Agora as primícias. Inclusive foi um desafio para mim pregar sobre as primícias. Mas já estamos, igual falando. Eu já coloquei em princípio quando a irmã me convidou para ir pregar isso. Por conta de combustível. Glória a Deus. O combustível é complicado. Aí eu coloquei em princípio. Aí a irmã falou, Mateus, mas quanto ficaria mais ou menos para você estar vindo? Aí eu usei o contrato para irmã R$100. Mas aí eu sabendo como as coisas na obra de Deus, sabendo que a igreja necessita de caixa, sabendo que às vezes a pessoa vai tirar do bolso ali para ter alguém ministrando, eu falei, irmão, vamos remarcar. Eu não queria recusar não, mas vamos remarcar porque eu não entendo como é que funcionam as coisas na casa do Senhor, e eu quero, e vai dar certo. Aí ele falou, irmão, amém, vamos remarcar. Mas aí depois dos irmãos, eu vi, conversando com meu pai foi também, refletiu, e ele falou, filho, você pediu para Deus aí essas oportunidades, e eu realmente pedi para Deus essas oportunidades. Eu quero pregar em Veríssimo, eu quero sair para mim, eu quero sair para cá, porque eu quero pregar a verdade que eu conheço todos os dias, porque tem pessoas que mesmo na igreja ainda precisam ser libertas, porque tem lugar que não pregam a verdade, meus irmãos. Muitas das vezes preferem apenas um inário, e isso e aquilo outro, uma palavrinha ali que massageia você assim, sabe? Só que você não tem uma transformação de caráter com aquela palavra. Nossa, e massageia a dor de Aí conversando com meu pai ali, conseguimos ir.
falou: filho, eu te arrumo aqui em Moisés. Fomos, pela graça do Senhor Jesus, preguei, ministrei lá em nome santo do Senhor Jesus. Foi uma bênção. Foi uma bênção, eu gostei. Isso não é para vangloriar, mas eu estou contando o meu testemunho porque eu estou feliz com o que Deus está fazendo na minha vida. Glória a Deus, eu pedi para Ele, estou vivendo essa misericórdia. Porque isso é uma misericórdia. Isso é uma misericórdia. Tá bom? Porque, igual aqui eu fiz esboço, tem duas folhas aqui, eu não terminei essa. Mas é Deus está me dando outra palavra. Entendeu? Então é tudo pela misericórdia. Pela graça estou sendo curado. Todo santo dia. Os domésticos são liberados. Os domésticos são liberados quando a casa inteira aprende a obedecer. A obediência hoje é colheita para o amanhã. A premissa revela a glória de Jesus. João diz que foi o princípio dos sinais. A glória de Jesus se manifestou. A fé dos discípulos foi fortalecida. Quando Deus faz o primeiro, Ele é fiel para garantir o último. Se Deus fez o primeiro, Ele é fiel para te sustentar até o final, até o cumprimento da promessa. Ele não vai te deixar desamparado. Deus não se afasta de você, é você que se afasta dele. Porque nós temos um péssimo hábito: eu pequei e me afasto de Deus. Não, eu pequei, eu me derramo agora aos pés de Deus pedindo perdão e me aproximo mais e mais, reconhecendo o meu erro. É assim que nós seguimos em frente. Irmão Mateus, eu tenho muitos defeitos. Se o irmão chega aqui e falar assim: estou copiando, isso aqui eu estou copiando de um pregador, Renato Torres. Ele fala assim: meus irmãos, se chegar um irmão de você e falar assim: ei, Mateus, você fez aquilo, tudo, você tem isso tudo de defeito. Ele fala: meu irmão, não tem só isso não, não tem mais. Mas a graça me alcança. A graça me sustenta todo santo dia. Aleluia! Deus todo santo dia dá a sua preguiça também para nós. Porque todo dia, você pela misericórdia dele, tem comida na sua casa, você respira um bom ar, você mora no lugar, até isso, meus irmãos, você mora no lugar onde ainda não estão te matando por causa da cruz de Jesus. Nós estamos te atirando por conta da cruz de Jesus. Nós estamos fazendo nada ainda. Nós não vamos fazer. Se vier fazer, vão cair por terra, porque vão estar aqui levando a Deus do mesmo jeito. E eu creio que o pastor Dex também, se fizer, vai pegar essa lei, vai abrir e vai continuar. Nem que seja debaixo de uma árvore. Porque a igreja somos eu e você. Então nós nos reunimos ali ao tempo de Deus. Aleluia. Vou terminar a mensagem. Eu não quero praticar este erro novamente. Passei 12 minutos ontem lá. Na minha frente eu não vi, porque o relógio era branco, a parede era branca. Eu fiquei olhando para lá e me confundi todo. Passei claro. Glória a Deus. Conclusão: 2026 será marcado por milagres que começam dentro de casa pela glória de Deus. Nossa família viverá no sobrenatural. 2026 será o ano de glória de Deus na nossa família. João 2,11 nos ensina que Jesus transforma a água comum em vinho excelente, e começa a agir dentro de casa. A festa das primícias é uma declaração profética. 2026 não começará em falta, mas em milagre. 2026 não começará em falta, mas em milagre. Aleluia! Declare com fé: Senhor, declare, Senhor, a minha casa será primícia de um milagre em 2026. Em 2026, o que ficou para trás, ficou para trás. 2026, temos a promessa de Deus. Deus cumprirá a promessa de nossas vidas. Seguiremos carregando a sua cruz, nossa cruz, todo santo dia. Deus é fiel para cumprir cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Agradecendo a rica oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos forem, espero que seja uma oração. Senhor, meu Deus eterno, Pai, obrigado, Senhor, meu Deus, por este culto.
Senhor, por debaixo de suas poderosas mãos. Queremos aqui agradecer, Senhor Deus, por termos capacitado, nos fortificado, de estarmos aqui para ouvir, Senhor Deus, os louvores, as ministrações, a oportunidade de cada um dos irmãos. Senhor Deus, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que venhamos, Senhor Deus, neste ano, tudo que nós fizemos no ano passado, que este ano venha ser diferente, que venhamos ser mais permissíveis ao Senhor agir em nossa vida, que o Senhor, Senhor Deus, opere grandes coisas através de cada um de nós, que venhamos ganhar muitas almas, que venhamos trabalhar em prol do reino, que essas primícias, Senhor Deus, alcancem poderosamente nossos lares, nossas famílias, filhos, parentes, Senhor Deus, todo aquele, até o irmãozinho ou irmão que passaram na rua, que venha ouvir, Senhor Deus, o que acontece dentro da casa do Senhor, que venha ter curiosidade para vir aos cultos. Senhor Deus, você capacite. Senhor Deus, peço ao Senhor que abençoe também o mês de fevereiro. Peço ao Senhor que continue com as suas mãos, abençoando, Senhor Deus, todo o trabalho que virá, Senhor Deus, sobre esta igreja, tudo aquilo que o pastor quer colocar em prática, Senhor Deus, que o Senhor estenda as suas mãos sobre esta casa, que o Senhor nos capacite cada vez mais e mais, de estarmos, Senhor Deus, na dispensação do teu Espírito Santo. Agradecemos, Senhor Deus, por tudo e por tanto que fizestes em nossa vida. Convidamos aqui o presbítero João Roberto a fazer a oração final.